As ruas de Filipos fervilhavam em meio à agitação do comércio, risadas das crianças e o som constante dos mercadores exaltando seus produtos. Era uma cidade estratégica, uma ponte entre culturas, mas também um lugar onde tradições pagãs e interesses financeiros moldavam os destinos. Foi ali que Paulo e Silas chegaram, com um coração cheio de propósito e uma missão clara: espalhar as boas novas de Cristo. Contudo, eles ainda não sabiam que suas jornadas tomariam um rumo completamente inesperado. A viagem até Filipos não havia sido simples. Em cada esquina, cada porto, cada trilha, o perigo os espreitava. Mas a determinação de Paulo era inabalável. Ele carregava em si um fogo, uma paixão que parecia capaz de consumir até as dúvidas mais profundas. Silas, por sua vez, não era apenas um companheiro, ele era um aliado leal, cuja fé sólida e palavras encorajadoras sustentavam a missão nos momentos mais incertos. Ao entrarem na cidade, o contraste entre sua mensagem e a realidade local era gritante. Filipos era próspera, mas espiritualmente sombria. Os templos pagãos se erguiam com imponência, adornados por esculturas que refletiam a adoração aos deuses da cidade. Cada canto parecia estar tomado por práticas que, para os dois missionários, representavam o vazio de um mundo sem a luz do Evangelho. Apesar disso, eles não se intimidaram. Começaram a pregar discretamente, primeiro nos encontros de oração, depois nas praças públicas. A princípio, suas palavras eram recebidas com curiosidade. Alguns ficavam intrigados com a ousadia e a sabedoria de homens que falavam com tamanha convicção sobre um Deus invisível, mas real. Outros, porém, olhavam-nos com desdém ou mesmo hostilidade, considerando-os um incômodo para a ordem local. Foi em um desses encontros que o primeiro sinal de que algo maior estava prestes a acontecer surgiu. Enquanto falavam a um pequeno grupo, seus olhares se cruzaram com os de uma jovem escrava que parecia diferente das outras pessoas ao seu redor. Seus olhos brilhavam de maneira incomum, mas não era um brilho de esperança. Era como se algo dentro dela lutasse para se libertar, algo sombrio e inquietante. A jovem não se aproximou naquele momento, mas permaneceu nas sombras, observando-os. Seus passos furtivos e seu olhar penetrante indicavam que ela o seguia de longe. Silas, sempre atento, percebeu primeiro. Paulo, ele sussurrou, tem alguém nos seguindo. Paulo, com sua sensibilidade espiritual apurada, apenas assentiu, mas não disse nada. Eles continuaram sua missão, enquanto a figura da escrava se tornava uma presença constante em suas caminhadas. No dia seguinte, enquanto falavam para outro grupo, a jovem finalmente se manifestou. Sua voz ecoou pelo mercado, mas o que disse causou um misto de surpresa e desconforto. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. O tom de sua voz era ao mesmo tempo afirmativo e provocador, como se estivesse zombando e confirmando suas palavras. Os espectadores se entreolharam intrigados. Afinal, como aquela jovem, conhecida na cidade por suas habilidades de adivinhação, podia estar proclamando algo tão incomum? Paulo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela não era uma simples declaração. Havia algo mais profundo, algo invisível, mas poderoso. A situação continuou por dias. A jovem o seguia, repetindo as mesmas palavras, como uma sombra inquieta que não os deixava em paz. O que ela queria? O que ou quem a compeliam a agir dessa maneira? Paulo sabia que enfrentava algo além do físico, algo que exigiria mais do que palavras. Ele sentia que uma batalha espiritual se desenrolava ao redor deles, mas ainda não tinha clareza sobre como deveria agir. Enquanto isso, as pessoas de Filipos começavam a notar a peculiaridade da situação. Alguns riam, considerando aquilo um espetáculo bizarro. Outros começavam a suspeitar que algo extraordinário estava acontecendo.
Silas, por sua vez, permanecia vigilante. Ele sabia que para cada passo que davam em obediência à missão, forças invisíveis se levantavam para tentar barrar o avanço do Evangelho. Paulo, no entanto, estava inquieto. Sua mente trabalhava sem parar, buscando discernir o momento certo para agir. Ele sabia que algo precisava ser feito, mas também entendia que o tempo de Deus era essencial. Cada noite, enquanto orava em silêncio, o rosto da jovem escrava aparecia em seus pensamentos. Quem ela era realmente? Por que aquele espírito a aprisionava? E mais importante, o que aconteceria se ele confrontasse aquilo diretamente? Então, em um dia aparentemente comum, enquanto caminhavam por uma rua movimentada, algo mudou. Paulo parou subitamente, como se tivesse ouvido uma voz interior que lhe dava clareza. Ele olhou para Silas, cuja expressão séria confirmava que também sentia o peso daquele momento. A jovem escrava estava ali, mais uma vez, proclamando as mesmas palavras. O ar parecia carregado, como antes de uma tempestade. Os mercadores se calaram por um instante, observando a cena. O que Paulo faria? E, mais importante, como sua decisão impactaria não apenas a jovem, mas toda a cidade de Filipos? As ruas de Filipos, cheias de vida e movimentação, guardavam histórias que, à primeira vista, pareciam comuns. Mas naquela tarde, algo diferente pairava no ar. A cidade, tão acostumada com sua rotina de comércio e rituais pagãos, se tornaria palco de um confronto inesperado, o tipo de evento que mexe não apenas com os olhos, mas com a alma. E no centro dessa história, lá estava ela, uma jovem escrava que parecia carregar mais do que o peso de sua servidão. Ela apareceu pela primeira vez como uma sombra silenciosa, sempre um passo atrás de Paulo e Silas. Sua presença era sutil, mas constante, como um espectador que não consegue desviar os olhos do que acontece diante de si. Seus olhos, porém, contavam outra história. Não havia brilho de curiosidade ou desejo de aprender. Em vez disso, eles pareciam vazios, mas intensos, como um céu nublado que guarda tempestades escondidas. Quando finalmente falou, sua voz cortou o ar como um trovão inesperado em um dia aparentemente calmo. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. As palavras reverberaram pela praça, provocando olhares intrigados e sussurros entre os transeuntes. Mas algo em seu tom não soava como um louvor sincero. Era uma mistura desconcertante de afirmação e zombaria, como uma flecha disparada com intenção de confundir. Paulo e Silas pararam no meio de sua caminhada. Silas lançou um olhar atento para Paulo, que por um momento pareceu perdido em pensamentos. Não era a primeira vez que eles enfrentavam oposição, mas aquilo era diferente. Não era uma perseguição aberta, nem uma ameaça física. Era algo mais sutil, mais profundo, que parecia desafiar diretamente o propósito da missão deles. Nos dias que se seguiram, a jovem continuou a segui-los, repetindo a mesma frase como um refrão perturbador. Em cada esquina, sua voz ecoava como um sino que nunca silencia, atraindo multidões de curiosos. Alguns riam, achando aquilo uma peça teatral inusitada. Outros começavam a murmurar teorias, sugerindo que Paulo e Silas tinham algo a ver com o estranho comportamento da garota. Mas para Paulo, o que os olhos humanos viam era apenas uma fração da realidade. Ele sabia que aquela jovem estava sob o domínio de algo muito maior, algo que a aprisionava de maneira invisível, mas implacável. Em suas orações silenciosas, ele buscava discernimento, aguardando o momento certo para agir. Mas quanto mais o tempo passava, mais ele sentia o peso da situação. Não era apenas sobre a missão deles, era sobre a alma daquela jovem. Enquanto isso, a cidade começava a se agitar. Filipos, conhecida por sua adoração aos deuses romanos, era também um lugar onde o misticismo tinha um papel importante.
A jovem escrava não era apenas uma figura comum. Ela era uma fonte de renda para seus senhores. Possuída por um espírito de adivinhação, ela trazia lucros consideráveis, prevendo destinos e respondendo a perguntas que muitos temiam fazer. Para os habitantes da cidade, ela era um instrumento de poder. Para seus senhores, ela era uma mina de ouro. Mas algo começou a mudar. A cada dia que passava, a presença de Paulo e Silas parecia afetar a jovem de maneiras que ninguém conseguia entender. Sua voz, antes firme e cheia de uma estranha autoridade, começou a vacilar. Seus olhos, sempre fixos e penetrantes, às vezes se desviavam, como se lutasse contra algo interno. O espírito que a possuía parecia inquieto, como uma fera enjaulada sentindo que sua prisão estava prestes a ser invadida. Foi em uma manhã cinzenta, enquanto o mercado começava a despertar, que o inesperado aconteceu. A jovem, mais uma vez, apareceu no caminho de Paulo e Silas. Desta vez, porém, havia algo diferente. Sua postura, antes desafiadora, agora parecia carregada de um desespero latente. Quando ela gritou suas palavras habituais, sua voz soou como um eco de si mesma, frágil e quebrada. Paulo parou abruptamente, como se o próprio tempo tivesse congelado ao seu redor. Ele se virou, encarando a jovem. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Silas, ao lado dele, segurava o fôlego, como se soubesse que aquele momento marcaria um ponto de virada. A multidão ao redor, percebendo a tensão, começou a se aglomerar, ansiosa por ver o que aconteceria. Os olhos de Paulo fixaram-se nos da jovem, mas sua atenção estava voltada para algo além dela, algo que ninguém mais podia ver. E então, com uma voz firme e cheia de autoridade, ele falou: "Em nome de Jesus Cristo, ordeno que saias dela." O ar parecia vibrar com aquelas palavras, como se uma força invisível tivesse sido libertada. Os olhos da jovem se arregalaram, seu corpo tremeu, e um grito gutural rasgou o silêncio, ecoando pelas paredes do mercado. Algo estava acontecendo, algo que ninguém em Filipos havia presenciado antes. Quando o grito cessou, a jovem caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Pela primeira vez em anos, seus olhos pareciam claros, livres, como o céu depois de uma tempestade. A multidão prendeu a respiração, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Mas enquanto alguns se perguntavam se aquilo era um milagre ou uma loucura, outros começavam a perceber que essa libertação teria consequências muito maiores. E não demoraria para que as vozes de descontentamento começassem a se levantar, pois a libertação daquela jovem não era apenas uma questão espiritual. Era uma ameaça direta aos interesses de seus senhores, que, ao verem sua fonte de lucro evaporar diante de seus olhos, não ficariam de braços cruzados. O que eles fariam em resposta? Como a cidade reagiria a esse confronto de poderes tão distintos? Essas perguntas pairavam no ar, enquanto Paulo e Silas permaneciam no centro da tempestade que acabavam de desencadear. O mercado de Filipos, que há poucos momentos vibrava com os sons de comerciantes anunciando seus produtos e crianças correndo entre barracas, mergulhou em um silêncio desconcertante. A cena no centro da praça parecia surreal. A jovem escrava, cuja voz por tanto tempo ecoara como um símbolo de poder e mistério, agora estava ajoelhada, ofegante, enquanto lágrimas corriam por seu rosto. Seus olhos, antes dominados por uma presença sombria, agora refletiam algo que ninguém ali esperava: liberdade. O comando de Paulo ressoava ainda na mente daqueles que estavam presentes. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que saias dela. Essas palavras, carregadas de uma autoridade que transcendia o visível, haviam feito algo que os mais poderosos da cidade não conseguiam explicar. Para uns, parecia um ato milagroso. Para outros, uma afronta direta às forças que regiam aquela sociedade.
Por um instante, o mundo parou. Os comerciantes abaixaram seus utensílios, os passantes ficaram estáticos e até os animais pareciam sentir o peso do momento. Então, como um raio, a realidade começou a atingir a todos. A jovem, outrora vista como um canal de poderes sobrenaturais, não era mais útil para seus senhores. A multidão sussurrava, cada um tentando processar o que acabara de presenciar. Os donos da escrava, porém, não precisavam de tempo para compreender o impacto da cena. Eles sabiam exatamente o que aquele ato significava. Durante anos, haviam explorado a habilidade dela de adivinhar o futuro, ganhando enormes quantias de dinheiro enquanto alimentavam a superstição e o medo das pessoas. Agora, tudo isso havia desaparecido em um instante. A fonte de lucro deles havia sido destruída. O espírito que antes dominava a jovem estava fora de cena, e junto com ele, a capacidade dela de garantir os ganhos de seus senhores. "Como ousam!" gritou um dos homens, sua voz carregada de indignação e fúria. Ele avançou pela multidão, apontando o dedo para Paulo e Silas. "Esses estrangeiros vieram aqui para destruir nossa cidade. Eles não respeitam nossas leis, nem nossos deuses." Sua acusação era como uma fagulha em uma pilha de lenha seca. A multidão, que há poucos momentos estava dividida entre a perplexidade e o espanto, começou a se agitar. Murmúrios de apoio à acusação surgiram, e o ambiente se tornou tenso. Paulo e Silas, no entanto, permaneciam firmes. Não havia medo em seus olhos, apenas uma serenidade que parecia provocar ainda mais os que os acusavam. Silas lançou um olhar a Paulo, como se buscasse confirmar o que já sabia. Eles estavam no meio de uma batalha muito maior do que apenas a libertação daquela jovem. Os senhores da escrava, percebendo que a multidão começava a se voltar contra os missionários, ampliaram suas acusações. "Eles estão pregando costumes que são contra a nossa lei", gritaram. "Estão desafiando os deuses de Roma e trazendo caos à nossa cidade." Suas palavras eram calculadas. Eles sabiam como manipular a emoção do povo, como transformar uma multidão curiosa em uma turba enfurecida. A agitação crescia. Algumas pessoas começaram a empurrar umas às outras, tentando se aproximar de Paulo e Silas. Outras levantaram a voz, pedindo que as autoridades fossem chamadas. A praça, antes um lugar de comércio e convivência, se tornara um caldeirão fervente, prestes a transbordar. Os magistrados da cidade logo chegaram, atraídos pelos gritos e pelo tumulto. Eles eram homens pragmáticos, interessados em manter a ordem e proteger os interesses dos poderosos. Quando ouviram as acusações, olharam para Paulo e Silas com desconfiança. Estrangeiros pregando uma mensagem que desafiava a ordem estabelecida? Para eles, isso era suficiente para considerar os missionários uma ameaça. Sem investigação ou chance de defesa, os magistrados tomaram uma decisão rápida. "Açoitem-nos", ordenaram, apontando para os dois homens. O comando foi recebido com aprovação pela multidão, que agora clamava por justiça. Os soldados avançaram, agarrando Paulo e Silas e levando-os para a frente da praça. Os açoites foram brutais. Cada golpe era acompanhado por exclamações de raiva da multidão e olhares frios dos magistrados. Mas mesmo enquanto o sangue escorria de suas costas, Paulo e Silas não gritaram, não imploraram. Havia algo em sua postura que incomodava até os soldados mais experientes. Uma paz que parecia desafiar a lógica, uma força que transcendia o sofrimento. Após o castigo, os dois foram arrastados, feridos e exaustos, para o calabouço mais profundo da prisão da cidade. O carcereiro, um homem acostumado a lidar com criminosos endurecidos, recebeu ordens claras. Eles deveriam ser vigiados com extremo cuidado. Assim, os pés de Paulo e Silas foram presos em troncos e as portas da cela foram trancadas com ferrolhos pesados.
Enquanto as luzes da cidade começavam a se apagar, Paulo e Silas permaneceram no escuro, seus corpos latejando de dor. Mas havia algo estranho naquela cela. Não havia murmúrios de desespero, nem acusações contra Deus, como muitos esperariam. Em vez disso, o som que começou a ecoar ali era algo completamente diferente. Uma melodia, uma canção. A noite estava apenas começando, mas o que aconteceria antes do amanhecer deixaria uma marca ainda mais profunda na história daquela cidade. O que Paulo e Silas cantavam em meio às trevas. E como aquelas canções poderiam mudar não apenas sua situação, mas também o destino de todos ao seu redor, a pergunta pairava no ar, como um prenúncio de algo que estava prestes a acontecer. Os primeiros raios de sol mal haviam iluminado as ruas estreitas de Filipos quando a notícia se espalhou como fogo em um campo seco. A jovem escrava, conhecida por suas habilidades de adivinhação, havia sido libertada. Mas essa libertação não era motivo de alegria para todos. Muito pelo contrário. Para seus senhores que lucravam às custas do tormento espiritual da garota, aquele ato de bondade representava nada menos do que um desastre. Na penumbra de uma taverna pouco frequentada, dois homens discutiam, suas vozes abafadas pelos murmúrios da cidade que começava a acordar. Eram eles os donos da escrava, e seus rostos estavam marcados pela ira e pela frustração. Suas roupas, caras e bem cuidadas, agora pareciam amassadas, refletindo o estado de suas mentes. "Você entende o que isso significa para nós?" disse um deles, batendo o punho na mesa. "Todos esses anos de lucro, toda a influência que tínhamos sobre as pessoas, perdidos em um instante por causa desses estrangeiros." Outro homem mais velho esfregou o queixo com os dedos, seus olhos estreitos brilhando de raiva contida. "Eles nos humilharam publicamente. Não só nos tiraram o lucro, mas também questionaram nossa autoridade. Se deixarmos isso passar, quem vai nos respeitar depois?" Do lado de fora, o burburinho crescia. As pessoas ainda comentavam o evento na praça no dia anterior. Uns viam Paulo e Silas como homens de Deus, capazes de realizar milagres. Outros, porém, compartilhavam o ponto de vista dos senhores da escrava. Esses homens eram forasteiros que haviam trazido caos e desordem para a cidade. Os dois senhores sabiam que precisavam agir. Mas como transformar sua raiva pessoal em uma ação que justificasse uma punição pública para os apóstolos? Afinal, não podiam simplesmente ir aos magistrados e admitir que estavam furiosos porque perderam sua fonte de lucro. Isso não ressoaria bem com os líderes da cidade. Eles precisavam de algo mais, algo que inflamasse a multidão e colocasse Paulo e Silas como vilões perigosos. Foi então que surgiu a ideia. O mais velho se inclinou sobre a mesa, um sorriso lento e cruel curvando seus lábios. "Nós vamos acusá-los de algo maior. Algo que ameace não apenas nossos interesses, mas a cidade inteira. Vamos dizer que eles estão promovendo costumes contra a lei romana. Isso sempre funciona." O mais jovem assentiu, seus olhos brilhando com uma combinação de alívio e vingança. "Se as pessoas acreditarem que esses homens são uma ameaça à nossa cultura e religião, os magistrados não terão escolha. Eles agirão rápido." A estratégia estava formada, e os dois homens saíram da taverna com passos firmes, como lobos famintos em busca de sua presa. Eles sabiam exatamente onde encontrar Paulo e Silas. Com um pequeno grupo de aliados e palavras habilidosas, começaram a inflamar as massas. "Esses homens são judeus", declaravam em voz alta enquanto caminhavam pelas ruas. "Eles estão espalhando uma mensagem que desafia as leis de Roma. Eles insultam nossos deuses e querem destruir nossas tradições." A cada palavra, suas vozes ganhavam mais apoio.
Pessoas que antes estavam indiferentes, agora começavam a enxergar os missionários com desconfiança. Os senhores da escrava não demoraram a encontrar Paulo e Silas, que caminhavam calmamente em uma das praças menores, falando com um grupo de ouvintes atentos. Eles os abordaram sem aviso, agarrando-os pelos braços e arrastando-os à força para o centro da cidade. Silas tentou resistir por um momento, mas Paulo colocou uma mão em seu ombro, sinalizando para que ele se rendesse à situação. Ao serem levados até os magistrados, a multidão já havia crescido consideravelmente. Gritos e acusações vinham de todos os lados. "Eles estão subvertendo a nossa cidade", alguém gritou. "Eles não respeitam nossas leis", acrescentou outro. O caos aumentava, e os magistrados, preocupados em manter a ordem, precisavam agir rapidamente. "Quem são esses homens?", perguntou um dos magistrados, olhando para os senhores da escrava. "Eles são judeus, senhores", respondeu o mais velho, sua voz carregada de falsa preocupação. "E estão perturbando nossa cidade com ensinamentos que vão contra nossas leis e nossos costumes romanos. Eles estão desrespeitando nossos deuses." A multidão rugiu em aprovação, como se as palavras do homem fossem verdades inquestionáveis. Os magistrados trocaram olhares rápidos, já imaginando as implicações políticas de permitir que uma situação como essa se prolongasse. Não podiam arriscar que sua autoridade fosse desafiada, especialmente diante de uma multidão furiosa. "Tragam os chicotes", ordenou um dos magistrados, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Paulo e Silas foram empurrados para o centro da praça, e suas túnicas foram arrancadas, expondo suas costas aos golpes que estavam por vir. Enquanto a multidão urrava, os senhores da escrava observavam de longe, com olhares de triunfo. Mas algo em Paulo os incomodava. Mesmo diante da humilhação e da dor iminente, ele mantinha uma serenidade que era quase desafiadora. O primeiro golpe caiu, cortando o silêncio momentâneo. A dor era intensa, mas nem Paulo nem Silas clamaram. Cada chicotada era como um golpe contra a dignidade deles, mas também parecia carregar um propósito maior. A multidão assistia, dividida entre a satisfação de ver justiça sendo feita e a inquietação de não compreender totalmente o que se passava. Após os açoites, Paulo e Silas foram arrastados para o calabouço, onde o carcereiro recebeu ordens estritas para vigiá-los com cuidado. Eles foram presos na cela mais escura e seus pés foram fixados em troncos, limitando qualquer possibilidade de movimento. Mas enquanto a porta pesada da prisão se fechava, selando-os na escuridão, algo inesperado começou a acontecer. Naquele lugar úmido e opressor, onde qualquer um esperaria ouvir apenas lamentos e murmúrios de dor, um som diferente começou a surgir. Primeiro baixo, quase imperceptível, mas logo ganhando força. Era o som de cânticos, um louvor que desafiava a escuridão. A noite mal começara, mas o que estava por vir naquela cela ressoaria muito além de suas paredes frias e úmidas. A praça central de Filipos, iluminada pelos últimos raios de um sol escaldante, fervilhava de indignação e caos. O que começou como murmúrios dispersos cresceu para um clamor ensurdecedor. A multidão, instigada pela ira dos senhores da escrava e alimentada por medos profundamente enraizados, estava à beira da histeria. Paulo e Silas, cobertos de poeira, estavam no centro do furacão, encarando com serenidade os olhos acusadores que os cercavam. Os gritos se misturavam em um mar de acusações. "Esses homens são perigosos, eles afrontam nossos deuses, estão trazendo desordem à nossa cidade." Para muitos era difícil entender o que exatamente os dois estrangeiros haviam feito. Mas a indignação, quando inflamável o suficiente, não precisa de lógica para queimar.
Os magistrados de Filipos chegaram apressados, com suas túnicas esvoaçando e seus semblantes carregados de preocupação. Manter a ordem era sua maior responsabilidade e o que viam diante deles ameaçava o frágil equilíbrio da cidade. Os gritos da multidão eram como golpes invisíveis contra sua autoridade. Precisavam agir rápido, e o caminho mais fácil era transformar Paulo e Silas em bodes expiatórios. Quem são eles? O que fizeram para causar tanto tumulto? Perguntou um dos magistrados, sua voz ressoando acima da balbúrdia. Os senhores da escrava deram um passo à frente, seus rostos moldados em expressões de justa indignação. Esses homens, começou um deles, com um tom cuidadosamente calculado, são judeus que estão espalhando ensinamentos que vão contra nossos costumes romanos. Eles desrespeitam nossos deuses e estão incitando a população com ideias perigosas. A multidão respondeu com um rugido de aprovação, como se aquelas palavras fossem a confirmação de tudo o que sentiam. O magistrado observou a reação, percebendo que a balança do favor público já havia se inclinado contra os estrangeiros. Para ele, não importava se as acusações eram verdadeiras. O importante era restaurar a paz antes que o caos se espalhasse. Paulo e Silas permaneceram em silêncio, seus olhos firmes e cheios de uma tranquilidade que parecia desarmar qualquer tentativa de intimidação. Essa postura apenas irritava ainda mais os magistrados e a turba, como se sua falta de medo fosse uma afronta ao poder ali reunido. Eles devem ser punidos, gritou alguém na multidão, e o clamor foi rapidamente ecoado por outros. A voz da razão foi engolida pela onda de fúria coletiva. O magistrado, pressionado pela tensão do momento, levantou a mão para pedir silêncio. Quando a praça finalmente se acalmou, ele olhou para Paulo e Silas como se ponderasse por um instante, mas sua decisão já estava tomada. Esses homens trouxeram desordem a Filipos, declarou ele, sua voz carregada de autoridade. E desordem não será tolerada. Ele fez um gesto rápido para os soldados próximos. Açoitem-nos e levem-nos à prisão. O comando caiu como um raio na praça. A multidão explodiu em gritos de aprovação enquanto os soldados se aproximavam de Paulo e Silas. Sem resistir, os dois foram levados para o centro da praça, onde suas roupas foram arrancadas, expondo suas costas ao açoite que estava por vir. O primeiro golpe foi dado com força brutal, cortando o silêncio momentâneo como uma lâmina. Paulo arqueou levemente as costas, mas não soltou um som sequer. Silas, ao seu lado, segurava o tronco com força, os músculos tensionados pela dor, mas sua expressão permanecia inabalável. Cada golpe parecia carregar o peso da injustiça, mas também uma estranha dignidade que poucos conseguiam entender. A multidão assistia, alguns com um misto de satisfação e inquietação. Por que esses homens não gritavam? Por que não imploravam por misericórdia? Era como se, mesmo enquanto seus corpos eram castigados, seus espíritos permanecessem indomáveis. Quando o açoite terminou, os soldados puxaram os dois homens, agora com as costas marcadas por ferimentos profundos, e os arrastaram pelas ruas até o calabouço. O carcereiro os recebeu com uma expressão neutra, como se aquilo fosse apenas mais um dia comum de trabalho. Ele tinha ordens claras: vigiar esses homens com cuidado extremo. Tranque-os na cela mais interna, ordenou o carcereiro aos seus subordinados, e certifique-se de que seus pés estejam presos nos troncos. As portas da prisão se fecharam com um som metálico e abafado, mergulhando Paulo e Silas em uma escuridão densa e úmida. A cela interna era o lugar mais isolado, longe de qualquer luz ou ruído externo. O cheiro de mofo e suor impregnava o ar, e o frio do chão de pedra fazia os corpos já machucados estremecerem. Mas mesmo ali, na escuridão e no silêncio opressor, algo incomum começou a acontecer. Paulo, sentado no chão, com as costas encostadas na parede, começou a murmurar palavras baixas, quase inaudíveis. Silas, percebendo o que ele fazia, juntou-se a ele.
Suas vozes, primeiro frágeis e hesitantes, logo cresceram em força e clareza. Eles estavam cantando. Os cânticos começaram a ecoar pelas paredes da prisão, subindo como uma chama que desafia ser apagada. Os outros prisioneiros, acostumados apenas ao som de lamentos e gritos, ficaram em silêncio, ouvindo aquelas vozes que pareciam trazer algo mais poderoso do que o sofrimento: esperança. A noite avançava, mas aqueles cânticos continuavam a encher o ar. Era como se a própria prisão tivesse se transformado em um lugar sagrado, onde o louvor era mais forte do que as correntes que os prendiam. O que Paulo e Silas cantavam não era apenas uma demonstração de fé. Era um prenúncio de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. E então, em meio àquela noite carregada de tensão e mistério, o chão começou a tremer. O silêncio sombrio do calabouço era quebrado apenas pelo som das correntes arrastadas pelo chão úmido e pelos murmúrios abafados dos outros prisioneiros. A escuridão era quase absoluta, exceto por um fio de luz que se infiltrava através de uma fresta na porta pesada de ferro. Ali, no coração daquela prisão, estavam Paulo e Silas, lançados no canto mais profundo, onde os ventos gelados pareciam nunca parar de soprar. O carcereiro, um homem endurecido pelos anos de serviço, tinha seguido as ordens à risca. Os dois missionários estavam na cela mais interna, longe de qualquer possibilidade de fuga. Seus pés estavam presos em troncos de madeira que os obrigavam a manter uma posição desconfortável, aumentando a dor das feridas que ainda sangravam em suas costas. Para qualquer outro homem, aquele cenário seria o fim da linha, o ápice do desespero. Mas Paulo e Silas não eram homens comuns. Sentados no chão frio, cercados por paredes que pareciam sussurrar histórias de sofrimento e solidão, os dois permaneceram em silêncio por algum tempo. A respiração de ambos era pesada, resultado do cansaço e da dor física que invadia seus corpos. Porém, algo em seus olhos, mesmo na escuridão, reluzia com um brilho incomum, um tipo de força que parecia impenetrável. Silas, disse Paulo finalmente, sua voz baixa, mas firme. O que estamos enfrentando aqui não é apenas carne e sangue. Você sente isso, não sente? Silas ergueu o olhar, seu rosto marcado pelo cansaço, mas sua expressão cheia de determinação. Sinto, Paulo, ele respondeu, e mesmo nesse lugar eu sei. Ele está conosco. As palavras de Silas foram como uma fagulha no ar pesado do calabouço. Aquele espaço sombrio, feito para esmagar o espírito dos homens, de repente parecia incapaz de conter a fé que emanava dos dois. Silas começou a murmurar uma oração, e logo Paulo o acompanhou. As palavras, primeiro discretas, cresceram em intensidade, transformando-se em cânticos. Os outros prisioneiros, acostumados ao silêncio opressor ou ao som de lamentos, levantaram a cabeça intrigados. Quem eram esses homens que, mesmo naquela situação, cantavam como se estivessem livres? O que eles sabiam que os outros não sabiam? As vozes de Paulo e Silas não eram apenas bonitas, elas carregavam algo que penetrava a escuridão, trazendo um calor inesperado para aquele lugar gelado. Grande é o Senhor, digno de todo louvor, cantavam, suas vozes ecoando pelas paredes de pedra. Cada nota parecia atravessar as correntes que os prendiam. Cada palavra ressoava como um desafio à própria prisão. Era como se, ao cantar, eles declarassem que aquelas paredes e aquelas correntes não tinham poder sobre seus espíritos. O carcereiro, sentado em sua cadeira próxima à entrada, conseguia ouvir as vozes vindas do fundo do calabouço. Ele franziu o senho, irritado e confuso. Quem, em sã consciência, cantaria em uma situação como aquela? Para ele, aquilo era uma loucura. Mas por mais que quisesse ignorar, não conseguia evitar que os cânticos o alcançassem, como um chamado silencioso que ele não podia explicar. De volta à cela,
Paulo fechou os olhos e suas palavras de louvor tornaram-se ainda mais intensas. Mesmo nas profundezas da terra, Senhor, nós te exaltamos. Silas o seguiu, a voz agora vibrando com uma força que parecia não vir de seus pulmões cansados, mas de um lugar muito mais profundo. Então, algo começou a mudar. Primeiro, foi apenas uma sensação. O ar parecia diferente, carregado de uma eletricidade sutil. Depois, veio o som, um ruído baixo e distante, como o rugido de um trovão que cresce lentamente. Os outros prisioneiros começaram a olhar ao redor confusos. O chão, sob seus pés, começou a tremer. O tremor, inicialmente suave, tornou-se mais forte, sacudindo as paredes da prisão. Pedras começaram a cair do teto e o som de portas de ferro batendo ecoou pelo corredor. Paulo e Silas permaneceram onde estavam, seus cânticos se entrelaçando com o ruído crescente, como se cada palavra fosse um combustível para o que estava por vir. De repente, com um estrondo ensurdecedor, as portas das celas se abriram. Cada corrente, cada ferrolho que prendia os prisioneiros caiu ao chão como se uma mão invisível os tivesse arrancado. A luz da lua, agora entrando pela entrada da prisão, iluminava o interior como uma revelação divina. Os prisioneiros, atônitos, levantaram-se lentamente, tocando seus pulsos e tornozelos, incapazes de acreditar que as correntes haviam realmente desaparecido. Silas olhou para Paulo, cujos olhos brilhavam, mas não de surpresa. Era como se ele já soubesse o que estava acontecendo. No entanto, esse momento de libertação estava longe de ser o fim da história. Ao longe, um grito desesperado ecoou, cortando o silêncio que se seguiu ao terremoto. Era o carcereiro. Ele havia despertado com o tremor e, ao ver as portas abertas, deduziu o pior. Os prisioneiros tinham escapado, e se isso fosse verdade, ele sabia que sua vida estaria perdida. Paulo se levantou, ignorando a dor em suas pernas agora livres dos troncos. Silas, ele disse com a voz firme, precisamos encontrá-lo antes que seja tarde demais. E assim, em meio ao caos e à escuridão da prisão, algo ainda maior estava prestes a acontecer. A cela mais escura da prisão de Filipos, onde até mesmo os sons pareciam ser engolidos pela escuridão, agora vibrava com algo inimaginável. Não era o som de gritos ou lamentos, era louvor. As vozes de Paulo e Silas, cheias de fé, ecoavam como um farol em meio à escuridão absoluta. Cada palavra parecia carregar um peso espiritual que desafiava as próprias paredes do calabouço. Os outros prisioneiros, acostumados com o silêncio opressor ou com os sons de angústia e desespero, estavam perplexos. Quem eram esses homens que, mesmo em correntes e em uma situação que muitos considerariam perdida, tinham força para cantar? E mais estranho ainda, porque aquelas canções traziam um tipo de paz que nenhum deles havia sentido antes. Silas, disse Paulo entre uma estrofe e outra, a voz ainda carregada de convicção. Não importa onde estamos, nosso louvor sempre alcança os céus. Não há parede, corrente ou prisão que possa deter a presença de Deus. Silas assentiu, mesmo com o cansaço visível em seus olhos. Ele sentia o mesmo. Cada nota que saía de seus lábios parecia tocar algo além do que os olhos podiam ver. A dor das costas castigadas pelos açoites ainda ardia, mas naquele momento parecia insignificante comparada à certeza de que Deus estava com eles. Enquanto suas vozes preenchiam o ar pesado e úmido da prisão, algo começou a mudar. Primeiro, era quase imperceptível, um tremor tão leve que poderia ser confundido com o próprio movimento da terra ao respirar. Mas logo, o chão começou a balançar de maneira inconfundível. As paredes de pedra emitiram sons profundos, como se algo estivesse forçando os alicerces do prédio. Os prisioneiros começaram a olhar ao redor, seus olhos arregalados de medo. Para muitos, aquilo era um terremoto, um evento natural que ameaçava desmoronar a prisão sobre suas cabeças. Mas Paulo e Silas continuaram a cantar.
suas vozes ainda firmes em meio ao caos crescente. O tremor ficou mais intenso, sacudindo as portas de ferro das celas, que rangeram em protesto contra a força que as agitava. Então, com um som ensurdecedor, uma porta se abriu, seguida de outra e mais outra. O estrondo das fechaduras se rompendo foi como trovões sucessivos, ecoando pelos corredores da prisão. Um a um, os prisioneiros perceberam que suas correntes haviam caído. Seus tornozelos, antes presos por ferrolhos pesados, agora estavam livres. O carcereiro, que até então dormia profundamente em um canto da prisão, despertou assustado pelo som dos portões se abrindo. Ele correu pelos corredores, os pés tropeçando, enquanto sua mente tentava processar o que estava acontecendo. Ao ver todas as portas escancaradas, ele caiu de joelhos, tomado por um desespero que parecia maior do que o próprio tremor. Naquele momento, ele pensou no que aquilo significava. Na cultura romana, um carcereiro era responsável pela vida de cada prisioneiro sob seus cuidados. Se alguém escapasse, sua própria vida seria tomada como punição. Ele puxou sua espada, sua mão trêmula, enquanto a levantava para si mesmo. Antes que pudesse agir, uma voz firme e clara ecoou da escuridão. "Não faça isso, estamos todos aqui." A voz era de Paulo. O carcereiro congelou, sua respiração ofegante enquanto tentava entender o que acabara de ouvir. Lentamente, ele baixou a espada e correu na direção da voz, seus pés ressoando no chão de pedra. Quando finalmente chegou à cela onde Paulo e Silas estavam, sua visão foi preenchida por uma cena que ele jamais poderia esquecer. Os dois homens estavam ali, parados, suas correntes aos seus pés, mas não havia nenhum sinal de fuga. Em vez disso, havia um semblante de paz em seus rostos que parecia desafiar toda a lógica. Ao redor deles, os outros prisioneiros estavam igualmente atônitos, mas ninguém se movia. Era como se algo invisível e poderoso tivesse tomado aquele lugar. O carcereiro caiu de joelhos diante de Paulo e Silas, suas palavras saindo em um sussurro desesperado. "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Paulo trocou um olhar rápido com Silas antes de responder, sua voz carregada de compaixão e autoridade. "Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa." O carcereiro, tomado por uma mistura de alívio e reverência, não podia conter as lágrimas. Ele os ajudou a se levantar e, sem hesitar, os levou para fora do calabouço. Enquanto caminhavam, ele ainda não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que sua vida havia mudado para sempre. A noite, que havia começado com escuridão e opressão, estava prestes a ser transformada em algo que nenhum deles poderia prever. Porém, a história ainda não havia terminado. Algo maior, mais poderoso, estava se desenrolando nas sombras daquele encontro inesperado, e os primeiros raios do amanhecer trariam consigo novas revelações. A noite no calabouço de Filipos tinha um silêncio peculiar, quase esmagador, o tipo de silêncio que parece carregar o peso da escuridão e do desespero. Mas naquela noite o ar estava diferente. O som de louvores que preenchera o ambiente parecia ter despertado algo que transcendia as paredes de pedra. E então, como se o próprio céu tivesse decidido interferir, a terra começou a tremer. O primeiro tremor foi leve, quase como uma advertência, mas logo cresceu em intensidade, sacudindo o chão e as paredes do calabouço. As pedras antigas rangiam, emitindo sons profundos e ressonantes que pareciam ecoar nos ossos dos prisioneiros. Paulo e Silas, no entanto, permaneceram imóveis, seus olhos brilhando com uma fé que não podia ser abalada. Os outros prisioneiros, por outro lado, estavam em pânico. Alguns tentavam se segurar nas barras das celas, outros caíam no chão, incapazes de manter o equilíbrio. O som de correntes se arrastando e o eco de gritos abafados criavam uma cacofonia
que contrastava com o louvor constante de Paulo e Silas, como se suas vozes fossem a única constante em meio ao caos. Então, o inesperado aconteceu. As portas das celas começaram a se abrir com um som metálico estridente, uma após a outra, como se mãos invisíveis as estivessem destrancando. As correntes que prendiam os prisioneiros caíram ao chão, o impacto ecoando pelo calabouço. Os prisioneiros ficaram atordoados, olhando para seus pulsos e tornozelos, agora livres. Paulo observava tudo em silêncio, mas não parecia surpreso. Ele sabia que aquilo não era um simples terremoto. Havia algo divino acontecendo ali, algo que nenhuma explicação terrena poderia justificar. Silas, ao seu lado, respirava profundamente, seu coração acelerado, não pelo medo, mas pela certeza de que estavam testemunhando uma intervenção celestial. O carcereiro, acordado abruptamente pelos tremores, correu pelos corredores da prisão, sua mente fervilhando de confusão e pavor. Ao chegar ao calabouço principal, o que viu o deixou em desespero. Todas as portas estavam abertas, as correntes no chão e os prisioneiros de pé, livres. Para ele, isso só podia significar uma coisa: fuga. E na cultura romana, a fuga de prisioneiros sob sua vigilância significava uma única punição: sua própria execução. Sem pensar duas vezes, ele sacou a espada e a ergueu, decidido a tirar sua própria vida antes que a humilhação e a ira das autoridades romanas caíssem sobre ele e sua família. Mas antes que pudesse agir, uma voz firme e cheia de autoridade ecoou pelo corredor. Não faça isso, estamos todos aqui. Era Paulo. Suas palavras cortaram o ar como um raio, e o carcereiro, congelado pelo choque, deixou a espada cair ao chão. Ele virou-se correndo na direção da voz e encontrou Paulo e Silas de pé, com um semblante de paz que contrastava com o caos ao redor. Atrás deles, os outros prisioneiros estavam igualmente imóveis, como se algo maior os estivesse mantendo ali, apesar de estarem livres. O carcereiro caiu de joelhos diante de Paulo e Silas, sua respiração ofegante e seus olhos cheios de lágrimas. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que aqueles homens tinham algo que ele nunca experimentara. Uma força, uma fé que parecia mover céus e terra. Senhores, ele balbuciou, sua voz carregada de desespero e reverência. O que devo fazer para ser salvo? A pergunta pairou no ar, como uma semente lançada ao solo fértil. Paulo, com sua calma característica, olhou diretamente nos olhos do carcereiro e respondeu com palavras que não apenas soaram, mas ecoaram como uma promessa eterna. Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. O homem, ainda ajoelhado, chorou abertamente, como se uma represa dentro dele tivesse sido rompida. Ele não podia explicar por quê, mas aquelas palavras trouxeram uma paz imediata ao seu coração. Com um gesto rápido, ele ajudou Paulo e Silas a se levantarem e os conduziu para fora do calabouço. Ao longo do caminho, o carcereiro olhava ao redor, ainda processando a magnitude do que tinha acabado de acontecer. Ele levou os dois homens até sua própria casa, onde sua família já esperava, acordada pelo tumulto da noite. Lá, à luz tremulante de uma lamparina, o carcereiro lavou as feridas de Paulo e Silas, suas mãos trêmulas, mas cheias de gratidão. Enquanto a noite avançava, Paulo e Silas falaram sobre Jesus, explicando àquela família o amor e o sacrifício do Salvador. O carcereiro, sua esposa e seus filhos ouviram cada palavra com atenção e, um a um, entregaram suas vidas a Cristo. A pequena casa foi tomada por uma alegria que contrastava com a escuridão lá fora. Mas enquanto o amanhecer se aproximava, trazendo consigo novos desafios, uma pergunta pairava no ar: como os magistrados e a cidade de Filipos reagiriam ao que acabara de acontecer? O terremoto havia libertado mais do que prisioneiros.
Ele havia desencadeado uma série de eventos que mudariam para sempre o destino daquela cidade. A prisão estava envolta em um silêncio inquietante após o estrondo do terremoto. Era um tipo de silêncio que não se encontrava em prisões. Não o silêncio da resignação ou do medo, mas de algo maior, algo que ninguém conseguia explicar. Paulo e Silas permaneciam parados, suas correntes agora aos pés, observando os outros prisioneiros que, atônitos, também não haviam se movido. Enquanto isso, o carcereiro, que até então dormia no canto mais externo do complexo, foi acordado violentamente pelo tremor. Ele cambaleou para fora de sua pequena guarita, esfregando os olhos enquanto tentava entender o caos à sua volta. O chão ainda vibrava ligeiramente, como se os ecos do terremoto estivessem longe de terminar. Ele ouviu o barulho das portas rangendo e, em um lampejo de pânico, correu para o calabouço. Ao chegar ao corredor principal, seu coração parou por um instante. Todas as portas estavam abertas. Cada cela, que antes era fechada com ferrolhos e trancas reforçadas, agora estava escancarada, como se algum poder invisível tivesse varrido a prisão. O carcereiro tropeçou para trás, o suor frio escorrendo por sua testa. Ele sabia o que aquilo significava. Na cultura romana, o carcereiro era responsável por cada prisioneiro sob sua vigilância. Não importava as circunstâncias, terremoto, invasão ou motim. A fuga de qualquer prisioneiro era uma falha pessoal. A pena por essa falha era simples e implacável: execução. Não apenas ele, mas sua família inteira poderia sofrer as consequências. Ele sabia que sua reputação, sua honra e sua vida estavam em jogo. O desespero o atingiu como um golpe. Seus olhos percorriam as celas abertas, imaginando os corredores cheios de prisioneiros fugitivos. Ele não podia encarar a vergonha de uma punição pública, nem permitir que sua família fosse arrastada para um destino tão cruel. A decisão veio rapidamente, quase instintiva. Ele puxou a espada da bainha presa à cintura. A lâmina, reluzindo sob a luz tremulante das tochas, tremia em sua mão enquanto ele a levantava. Mas antes que pudesse agir, uma voz forte e clara ecoou pelo corredor, cortando o silêncio como uma lâmina. "Não faça isso! Estamos todos aqui!" O carcereiro congelou, a espada parando no ar. A voz vinha de dentro da prisão, do fundo do calabouço. Ele hesitou por um momento, confuso. Como poderia ser verdade? Por que os prisioneiros ainda estariam ali? Lentamente, ele baixou a lâmina e se dirigiu à origem da voz. Quando finalmente alcançou o calabouço mais interno, a visão que encontrou fez seu coração se apertar. Ali estavam Paulo e Silas, de pé no centro da cela. Suas correntes estavam no chão, mas seus rostos não mostravam nenhuma intenção de fuga. Em vez disso, havia uma calma sobrenatural em suas expressões, como se eles soubessem exatamente o que estava acontecendo e quem estava no controle. Atrás deles, os outros prisioneiros permaneciam em silêncio, como que enfeitiçados por algo que o carcereiro não podia ver. Não havia tumulto, nem tentativa de escapar, apenas um ambiente carregado com uma presença que ele não conseguia explicar. O carcereiro caiu de joelhos diante de Paulo e Silas, suas mãos tremendo enquanto seguravam a espada caída. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, não de medo, mas de uma sensação esmagadora de alívio e reverência. Ele não sabia quem esses homens eram, mas sabia que algo extraordinário havia acontecido ali. "Senhores", ele disse, a voz embargada, "o que devo fazer para ser salvo?" Paulo inclinou-se ligeiramente, seus olhos fixos nos do carcereiro. Ele não viu apenas um homem desesperado. Viu uma alma que havia chegado ao limite, pronta para se render. Com a mesma firmeza que usara para proclamar as boas novas em tantos lugares antes, Paulo respondeu: "Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa."
As palavras de Paulo pareciam perfurar o coração do carcereiro, alcançando lugares que ele nem sabia que existiam. Ele assentiu, suas lágrimas agora fluindo livremente. Algo dentro dele mudou naquele instante. Ele não entendia completamente o que Paulo queria dizer, mas sabia que aquelas palavras carregavam a verdade que ele havia buscado por toda a vida sem sequer perceber. O carcereiro ajudou Paulo e Silas a se levantarem e os conduziu para fora do calabouço. Enquanto caminhavam pelos corredores, passando pelas portas abertas e pelas correntes quebradas, ele não pôde deixar de se perguntar como aquilo era possível. Como um terremoto poderia libertar prisioneiros sem que nenhum deles fugisse? E por que 2 homens que haviam sido injustamente presos estavam tão serenos? Ao chegar à sua casa, o carcereiro encontrou sua família acordada, os rostos ansiosos pela confusão que haviam ouvido do lado de fora. Sem dizer uma palavra, ele começou a lavar as feridas de Paulo e Silas, seus dedos trêmulos tocando suavemente as marcas dos açoites. Era sua maneira de mostrar gratidão, uma tentativa de reparar o mal que havia sido feito. Enquanto a água limpava o sangue seco, as palavras de Paulo e Silas enchiam a sala. Eles falavam sobre Jesus, sobre o amor que havia transformado suas vidas, sobre o poder de um Deus que não apenas salva, mas também liberta. Cada membro da família do carcereiro ouviu atentamente, absorvendo cada palavra como terra seca recebendo a chuva. Mas enquanto a noite dava lugar ao amanhecer, e a pequena casa era tomada por uma alegria que contrastava com os horrores das horas anteriores, uma pergunta permanecia no ar. Como a cidade reagiria quando os magistrados descobrissem o que havia acontecido? O sol mal começava a despontar no horizonte, espalhando seus primeiros raios dourados sobre Filipos, quando a casa do carcereiro se transformou em um pequeno santuário. A cena, à primeira vista, parecia comum. Paulo e Silas, sentados ao redor de uma mesa simples, comendo e bebendo após uma noite de provação. Mas o que estava acontecendo ali era tudo menos ordinário. A família do carcereiro estava reunida em volta deles, ouvindo atentamente cada palavra que saía da boca dos missionários. Paulo falava com uma autoridade que transcendia sua aparência humilde e suas feridas ainda frescas. Ele não contava apenas histórias, ele revelava verdades, desvendava mistérios que o carcereiro e sua família nem sabiam que buscavam. Silas, ao lado, adicionava detalhes, sua voz carregada de uma serenidade que parecia contagiar todos no ambiente. Eles falaram sobre Jesus, sobre o sacrifício que trouxe redenção e sobre a esperança que transcende qualquer cadeia ou prisão. As palavras fluíam como um rio calmo, mas cheio de vida, alcançando cada coração ali presente. A esposa do carcereiro, que até aquele momento permanecera em silêncio, deixou escapar algumas lágrimas. Ela segurava as mãos do marido, apertando-as com força enquanto os olhos de ambos se encontravam, cheios de uma emoção que nenhum deles conseguia explicar. Seus filhos, jovens e impressionados, absorviam cada palavra com a curiosidade inocente de quem nunca tinha ouvido algo tão poderoso. De repente, o carcereiro, que antes havia sido tão endurecido pelo dever e pelas circunstâncias, falou, sua voz carregada de uma emoção que ele não conseguia conter. Eu nunca entendi o propósito da minha vida, ele disse com os olhos marejados. Mas esta noite, algo mudou. É como se tudo o que eu carreguei tivesse sido arrancado de mim. Paulo sorriu, não com superioridade, mas com uma compreensão profunda. Ele estendeu a mão e segurou o ombro do carcereiro. É isso que Jesus faz, disse ele. Ele não apenas salva nossas almas, ele nos dá uma nova vida, um novo propósito. O carcereiro ficou em silêncio por um momento e então se levantou, um novo brilho em seus olhos. Eu quero isso, ele disse. Eu quero isso para mim e para minha família. Sem hesitar,
Paulo e Silas concordaram. A casa foi tomada por uma atmosfera que parecia quase tangível, como se uma presença divina tivesse descido sobre eles. O carcereiro, sua esposa e seus filhos foram batizados ali mesmo, em um gesto que simbolizava a transformação que havia acontecido em seus corações. Depois disso, a família trouxe água morna e bandagens para cuidar melhor das feridas de Paulo e Silas. Cada toque era carregado de reverência e gratidão. Para o carcereiro, que antes havia visto aqueles homens como simples prisioneiros, agora eles eram emissários de algo muito maior. Enquanto a manhã avançava, o carcereiro começou a refletir sobre as implicações do que havia acontecido. Ele sabia que os magistrados da cidade exigiriam respostas sobre o terremoto, as portas abertas e, principalmente, os prisioneiros que ainda estavam lá. Como ele poderia explicar o que havia testemunhado? Como descrever o poder que libertara aqueles homens sem fazer justiça à magnitude do que realmente acontecera? Paulo parecia perceber o conflito interno do carcereiro. Ele colocou a mão sobre o ombro dele novamente, desta vez com um olhar sério. A verdade sempre encontrará seu caminho, disse Paulo, mas às vezes o custo da verdade é alto. Você está preparado para o que pode vir? O carcereiro respirou fundo, sentindo o peso das palavras. Ele sabia que as próximas horas seriam cruciais, não apenas para ele, mas para a cidade inteira. Algo estava prestes a mudar. Algo que nenhum terremoto ou decreto poderia impedir. Naquele momento, um mensageiro bateu na porta trazendo notícias da cidade. Os magistrados queriam falar com o carcereiro imediatamente. Suas ordens eram claras. Paulo e Silas deveriam ser liberados discretamente, sem mais tumulto. O carcereiro, confuso, leu e releu o comunicado, tentando entender a súbita mudança de postura. Ele olhou para Paulo e Silas, que agora estavam em pé, prontos para enfrentar o que viesse. Paulo, com sua característica firmeza, sorriu de maneira quase enigmática. "Eles querem nos libertar em silêncio?" perguntou, com um tom que sugeria que ele sabia mais do que estava sendo dito. O carcereiro assentiu, mas antes que pudesse dizer algo, Paulo continuou. "Não será assim. Nós somos cidadãos romanos. Eles nos colocaram aqui publicamente, sem julgamento, e agora querem encobrir o erro? Vamos falar com eles diretamente." O tom calmo de Paulo carregava uma determinação que fez o carcereiro hesitar por um momento. Ele sabia que desobedecer às ordens dos magistrados poderia ter consequências, mas algo em Paulo o fazia acreditar que aquele homem sabia exatamente o que estava fazendo. A casa estava agora envolta em uma expectativa silenciosa. Enquanto o carcereiro se preparava para conduzir Paulo e Silas de volta à cidade, uma pergunta pairava no ar. Como os magistrados reagiriam quando enfrentassem os homens que haviam tentado silenciar? E mais importante, o que isso significaria para Filipos, uma cidade que já começava a sentir os tremores de uma mudança muito maior do que qualquer terremoto?